Senhor, nos reunimos aqui em sua casa, em sua presença, para te louvar, Senhor, para buscar mais e mais de ti, para nos encher do Espírito Santo. Pai, nós agradecemos pela escola dominical abençoada, por esse dia que o Senhor tem nos dado, Pai, e pedimos mais e mais da Tua presença, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a receber, ajuda-nos a nos preparar, Pai, a nos esvaziar de nós, Pai, pois para nos sermos cheios do Espírito Santo, não podemos ser cheios do mundo, nem das nossas fraquezas, nós precisamos mais e mais de Ti a cada dia, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem concedido a nós, é o que te pedimos nesse momento e agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Amém, amém. Uma boa tarde com Jesus, amém? Amém. É um prazer estar mais uma vez aqui, né, irmão Lourinho? Privilégio, irmão Robério. Eu costumo sempre dizer, eu sou muito redundante nesse quesito, é o melhor lugar para nós estarmos, né, compartilhando das reais bênçãos. É aqui onde a gente recarrega a bateria para enfrentar o dia a dia. O irmão Ronan está em viagem ainda, o irmão Lourinho está nos ajudando aqui hoje, e é um privilégio, como o irmão citou, um privilégio para poucos, né? Um privilégio não é para muitos. A noiva de Cristo não é o mundo inteiro. Então, se você está aqui, se você é um escolhido, então seja feliz por isso, agradeça a Deus por isso, louve a Deus por isso, né? Porque você é um dos poucos que tem acesso, que tem o privilégio de fazer parte da noiva de Deus. Amém, irmão Robério. É só frisando que nenhum de nós está aqui por estar, porque não tinha nada para fazer, é porque realmente, para nós, o melhor lugar para estar neste momento é aqui neste lugar. Amém. Então não tem outro lugar para nós compartilharmos desse companheirismo senão aqui. Verdade. Vamos louvar a Deus então, irmão Lourinho? Vamos louvar a Deus hoje com o irmão Eliseu, e vai ser uma festa. O irmão Eliseu vai tocar fogo aqui hoje, daqui a pouquinho a gente vai entrar num assunto muito especial para todos nós. Irmão Eliseu. Boa tarde com Jesus. Nós vamos tentar cantar uns corinhos aqui. Os meninos do conjunto me ajudam, tá bom? Vamos começar em maior. A tua graça é melhor que a vida, ou melhor, meu coração transborda de amor. Mi maior, vamos cantar aí? Mi? Vocês conhecem? Meu coração transborda de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz. Eu canto aleluia, 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 amém. Eu canto aleluia, 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 amém. Deu para lembrar? Mas nós vamos cantar mais alto agora. Meu coração transborda de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz. Eu canto aleluia.
tosse está me atrapalhando. Qual que é a segunda parte? Vamos lá? Vamos lá, como é que é a segunda? Vamos lá. Por isso, meus irmãos, ou se aos irmãos. Vamos lá de novo? Ó remidos do Senhor, cantai, cantai, ó remidos do Senhor, cantai, ó remidos do Senhor, cantai, cantai, ó remidos do Senhor, cantai, ó remidos do Senhor, ó remidos do Senhor, ó remidos do Senhor, cantai. Com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Amém? Você crê assim? Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Não é isso, irmão? Irmão, a gente fica pequenininho porque nós não somos merecedores, irmão Bério, mas basta pedir. Basta pedir porque Ele pagou o preço por nós ali no Calvário. Então é pedir com vontade, né? É verdade, é pedir com vontade. O tema de hoje, irmão Lourim, a igreja vai descobrir fácil. Eu quero que vocês falem isso aí. Coloca o primeiro slide aí, irmão. Uma placa ali, ó. A vontade perfeita, para o outro individualismo, consumismo, ganância. Quem aqui sabe qual vai ser o tema de hoje? Qual nome está isso? Quem arrisca? Quem arrisca? Eu queria levantar uma mão levantada aqui. Não tenho medo de errar. Irmã Tatiana, ela vai nos falar qual vai ser o tema do culto de hoje. Vontade perfeita e permissiva. Salve de palmas para Deus. Amém, amém. Estava na cara, né, irmão Roberto? Irmão Lourinho, essa aí... Essa ficou fácil, não ficou? Ficou fácil. Volta primeiro slide aí, irmão. Por que a gente colocou ali? Por que colocamos uma plaquinha? Volta o primeiro slide. Vontade perfeita e as outras. Individualismo, consumismo, ganância. Por quê? Nós somos movidos à vontade perfeita e pela vontade permissiva de Deus, né? Tudo que nos tira da vontade perfeita, ela é permissiva.
E muitas vezes não é somente um detalhe, não é só um item, várias coisas no mundo te tiram da vontade perfeita de Deus. Ganância, individualismo, consumismo, egoísmo, né? Aquela vontade de você, desejos da carne, várias coisas hoje. O inimigo vive tentando nos fazer seguir pela vontade perfeita de Deus. Aí você fala, irmão Robério, o inimigo tenta fazer a gente seguir pela vontade permissiva de Deus? Por que ele, mas não é a vontade de Deus? Mas por quê? O que é a vontade permissiva? Tudo o que acontece no mundo, Deus tem que permitir. Se Deus não permitir, não acontece. O pecado para acontecer é vontade perfeita ou vontade permissiva, irmão Lourinho? Isso aí é permissiva. Deus permite que aconteça. Que ela acontece. Então o diabo não faz nada, não levanta uma palha se Deus não permitir. Então, se você está fazendo alguma coisa de errado, você está segundo a vontade permissiva de Deus. Já a vontade perfeita, ela já é diferente. O inimigo fica nervoso quando você segue sua vida na vontade perfeita de Deus. Então, hoje nós vamos abordar esse item, vontade perfeita e vontade permissiva. E nós temos vários exemplos na Bíblia de vontade permissiva. Né? Várias pessoas, temos exemplo de Jonas, exemplo de... esqueci o da jumenta. Balaão. Quem lembra do exemplo de Balaão aqui? Eu gostaria que alguém contasse, resumisse para nós o exemplo de Balaão, vontade permissiva. Alguém? Irmão André? É um culto de companheirismo. Vamos participar, vamos dialogar, né, irmão Roberto? Isso, resume para nós um exemplo de Balaão, que ele seguiu a vontade permissiva, né, de Deus. Como que isso aconteceu? Fala para nós. Certa vez o povo de Israel tinha se acampado nas campinas de Moabe, e o rei de Moabe, o qual era Balaque, ficou preocupado com aquilo, né? Porque o número dos israelitas era muito grande. Ele ficou preocupado de Moabe ser invadido por eles. Então ele acionou o profeta Balaão para ir amaldiçoar o povo. Porém, no caminho, quando Balaão foi amaldiçoar o povo, Deus bloqueou ele, né, com a jumenta. E a jumenta falou para ele não prosseguir, e ele ainda assim não conseguiu ver aquilo. Então Deus abriu os olhos dele para ver o anjo. E o anjo falou que não era para ele amaldiçoar o povo, porque aquele povo era protegido de Deus. Então, ao invés de amaldiçoar, ele teve que abençoar o povo. Ele caiu na vontade perfeita de Deus, que era abençoar o povo. Mas ele foi pela vontade permissiva, mas parou na vontade perfeita. Né? Quando Deus quer fazer algo, Ele permite para completar a sua perfeição. Vamos entrar nesse tópico, muito obrigado, meu André, como que acontece na vida de um cristão, porque Deus, várias vezes a gente já falou aqui, né? Deus é responsável para com os seus, né? Quem não é um filho de Deus, Deus não é responsável, mas quem é filho de Deus pode estar andando segundo a vontade permissiva, mas vamos ver como que Deus trabalha, como Deus trabalhou com Balaão, ele usou a jumenta, usou o anjo, né? Agora o que acontece é que muitos filhos de Deus estão esperando Deus usar animais, usar o anjo, né? Eles querem que Deus haja consigo conforme Deus agiu com Balaão, mas será que é assim que funcionam as coisas? Não é bem por aí, daqui a pouquinho a gente vamos estar abordando esse assunto. Em relação a essa vontade permissiva, vontade perfeita, irmão Roberto, a gente tem visto isso sempre ser comentado aqui, e nós muitas vezes achamos que já sabemos para as nossas vidas o que é a vontade perfeita e a vontade permissiva, mas muitas vezes por causa da nossa teimosia, por causa do nosso eu, a gente termina, grande parte das vezes, agindo só pela vontade permissiva. Deus permite, mas lá na frente vai ter um preço. É verdade. Daqui a pouquinho nós vamos ter uma peça, eu quero que todos os participantes gostaria que fiquem preparados aí, né? Vamos ler então a escritura de hoje, vamos ficar de pé? São Mateus capítulo 6. São Mateus capítulo 6, versículo 9, a seguir. São Mateus capítulo 6, versículo 9 a seguir. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje,
e perdoar-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Podeis assentar? Amém. Eu vou frisar esse versículo do versículo 10. Fala assim: seja feita a tua vontade. A oração do Pai Nosso, ela é muito disseminada, o mundo inteiro faz ela e nós também, né? E muitas vezes nós falamos: seja feita a tua vontade. Mas será que nós estamos permitindo que Deus faça isso na nossa vida, né? Vontade perfeita, adjetivo, irmão Lourinho. Vou começar com a vontade permissiva, tá? A vontade permissiva, adjetivo, indica qualidade de incompetência, fraqueza, limitação, incapacidade, tolerância ao erro e conivência, tolerância ao erro e conivência. Isso é a palavra permissiva, significa tudo isso. Tolerância ao erro, tá tudo bem, vamos continuar errando. Vontade perfeita, excluso de imperfeições, ou seja, não tem imperfeições, sem defeitos e não tem erros. Perfeito. Então, essa é o significado de vontade perfeita e vontade permissiva. Vamos agora para o segundo slide, irmão Lourinho, para a gente andar um pouquinho rápido, aproveitar nosso tempo. O segundo slide, estúdio. Eu gostaria... Vontade perfeita e permissiva, o terceiro slide. Eu achei muito interessante essa frase. Isso resume muito das orações que nós fazemos, no contexto geral que a gente busca, né? Querido Deus, em tuas mãos coloco minhas preocupações, cuidados e problemas. Em tua sabedoria coloco o meu caminho, minhas direções e meus objetivos. Em teu amor coloco minha vida. Poucas palavras resumem muitas das vezes que a gente ajoelha para orar para Deus. Usamos outras palavras, mas em resumo é aquilo ali. Tudo a gente coloca na mão de Deus, na presença de Deus, na vontade de Deus. E queremos ser abençoados por Deus, né? Por Ele. Mas a gente permite isso, a gente vive isso, a vontade perfeita. Quando o inimigo vem com a oportunidade, né? Qual o esforço que ele tem que fazer contra você para você cair? Pouco, grande, né? Vamos então, o pessoal da pronta a encenação é a peça? Vamos então com a peça, depois nós vamos discutir isso aqui. Não é isso, irmão Lourinho? Então, muitas vezes nós resumimos tudo que a gente queremos, e é de coração que a gente pede isso, mas a carne, ela fica a todo momento tentando a gente para não deixar isso acontecer. Exatamente, né? É porque nós sabemos qual é a vontade perfeita de Deus. Contudo, diante das circunstâncias que nos rodeiam, termina de certo modo a gente pedindo da forma perfeita, mas agindo da forma permissiva, né? Ou seja, a gente pede da forma perfeita, contudo quer que aconteça, às vezes um pouco diferente. Agora, eu queria pode ser da igreja também. Por que o ser humano faz isso? Por que o ser humano faz isso? Alguém quer participar? Por que o ser humano é tentado aí pela vontade permissiva? Alguém? Senão vai ser irmão Lourinho. Vamos compartilhar, é um culto de companheirismo, irmão Robério. É bom ouvir a igreja, para não ficar só ouvindo quem está aqui à frente, ali atrás. Por que, a gente ainda tem mais 3 minutos antes da peça, por que o ser humano é tentado a agir pela vontade permissiva de Deus e não pela perfeita? Boa tarde com Jesus a todos. Ele age pela vontade permissiva porque é o que ele quer, né? Não o que Deus tem para ele. Então, de tanto ele pedir, não é o que Deus quer, mas é o que ele quer. Então, Deus concede, mas vai pagar um preço, porque foi pela vontade permissiva, né? Quando é pela perfeita, tudo dá certo. Quando é permissiva, sofrimento. Verdade, irmã. Muito obrigado. Irmã Claudiane, muito obrigado. A permissividade é uma das mais graves fraquezas morais da qual o homem padece. Irmão Magno, você pode acrescentar um pouquinho para nós sobre o problema que é seguir pela vontade permissiva? Pastor Joaquim, outro dia, ele fez um comentário assim. Basta para você perceber que você está pregando, está falando, está
mostrando na Bíblia que o caminho não é esse, mas vai se decepcionar. Então vai perceber que... Agora, eu acho que isso envolve muita insegurança. A pessoa também não confiar em Deus, não saber esperar em Deus. Obrigado, irmão Marcos. É isso mesmo, irmão Lourinho? Irmão, é justamente isso aí. O irmão resume bem essa frase, pastor Joaquim: faça para você ver que não deveria ter feito. Deus até permite que às vezes, em tese, em algum momento, parece que está dando certo, mas vai ter um preço lá na frente. Essa é a vontade permissiva. A vontade perfeita de Deus é justamente o inverso. Parece que está sofrido, que não está dando certo, mas lá no final a gente vê que o fruto ele vai estar mais maduro, né, irmão? Vamos dizer assim, ele vai estar realmente perfeito. Amém. Vamos então à peça. Queria que a igreja prestasse bem atenção para depois a gente trabalhar em cima disso. Irmão Eliseu. O que você sabe? Qual é a sua certeza? O profeta desta era faz uma declaração contundente. Ele diz: eu já vivi o suficiente para saber que isto é a verdade. Eu tenho visto isso na minha própria vida, que todas as vezes que aparece uma grande circunstância que eu não consigo passar ao redor dela, ou debaixo dela, ou por cima dela, Deus faz um caminho e se torna glorioso. O que te impede de ser cristão? Qual a barreira que está à sua frente hoje? Deus abre um caminho para você. Todos os grandes homens e patriarcas da Bíblia passaram pelas provas e viram a Deus. Para ver a Deus, você tem que descer. Vitória era uma mulher justa, uma verdadeira cristã, cheia do Espírito Santo, assídua aos cultos, e tudo que fazia, ela prosperava. Era uma estilista muito bem sucedida, possuía sua própria grife de roupas, a qual era especialmente para as pessoas cristãs. Tinha muitas sedes e funcionários espalhados pelo país, porém houve uma crise que levou a sede do Sul à falência. Ela queria a todo custo reerguê-la, pois era essencial para que as outras sedes permanecessem em funcionamento. E focando nisso, suas ocupações tornaram-se sua prioridade. Victoria Pous? Sim. Ok, espera só um momento. Com licença, Victoria. A diretora da empresa Empório Flor de Lis ligou querendo uma reunião com a senhora sobre a revitalização da sede do Sul. Ótimo, e para quando seria? Ela só tem horário disponível no domingo à noite. No domingo à noite, porque está em uma viagem a negócios e volta pela tarde. Me dê um instante, diga a ela que retorno. Então pesou-lhe o coração, pois não sentiu a aprovação de Deus naquele negócio.
Senhor, essa pode ser a oportunidade de cobrir o que falta na minha empresa. Talvez eu não tenha outra oportunidade como essa. Então, se me permitires ir, Senhor, eu o levarei comigo. Amanda, ligue de volta e marque a reunião. Então, a perfeita vontade de Deus deu lugar à permissiva. Por causa do desejo que havia em seu coração. E Vitória foi à reunião no dia marcado. Boa noite. Eu tenho uma reunião marcada com a Débora agora? Boa noite. Vamos lá. Doutora Débora, Vitória chegou. Olá. Olá. Como está? Sente-se, fique à vontade. Bom, o motivo dessa nossa reunião é a respeito de uma proposta sua enviada a mim. Parece que você está passando por problema financeiro como em suas empresas. Mesmo. Eu analisei sua proposta, a gente pode entrar com uma sociedade. A gente pode investir em propagandas, que está. A gente investe em propagandas de televisão, passar nosso catálogo para as revendedoras e fazer uma grande liquidação com as peças antigas e inovar com os modelos novos. Essa negociação nos proporcionará um aumento de 10% e em menos de um ano sua empresa vai estar funcionando perfeitamente. Muito bom. Projeto muito bom. Você é evangélica? Eu sou cristã. Percebi. Eu tenho uma condição. Bom, você vai ter que deixar muitos lazeres, seus lazeres, deixar de ir aos cultos semanais, porque nós teremos que trabalhar duro, e talvez teremos que trabalhar no domingo, e também você terá que deixar de ir aos cultos no domingo. Essa é a minha condição. Você não é obrigado a aceitar. Se você quiser, é assim. Pensa bem, você tem um minutinho para você pensar. Reflita bem, pelo menos você vai ganhar dinheiro e poder restaurar sua loja. Pelo menos irei à igreja aos domingos. Creio que continuo sendo uma cristã. E então, sócios? Não faça isso. Cada culto é uma bênção. Não faça isso. Sócios. Contudo, você tem que saber o que está fazendo e onde as suas decisões irão te levar. Você faz as suas escolhas e elas fazem você. E o resultado das suas escolhas determina o seu destino. Aquela não era a vontade perfeita de Deus, e aquilo continuava a pesar em seu coração, porém ela insistia em permanecer naquele negócio. Já está na hora de me arrumar para ir à igreja. Mas eu tenho tanto trabalho, nem terminei de fazer meus modelos. Essa coleção é para lançar amanhã. Sei que se perder este culto, para perder o próximo, é muito fácil. Eu não vou à igreja hoje, porque estou muito ocupada. Mas no próximo culto, com certeza eu irei. Algo pequeno em você, uma pequena campainha, mostrando que aquilo é errado, é o caminho da morte. E se você falha em dar ouvidos a esta voz, você está virando as costas para Deus. Logo a alma, a consciência que uma vez a condenava, não está mais ali. De repente a alma que condenou você a primeira vez, que você não deu ouvidos a Deus, a primeira vez que você deu prioridade às ocupações, se torna tão morta que você não a sente mais. Você continua sem parar.
E o tempo foi passando, passando e passando. Olá, a Débora está? Olá, ela está sim. Doutora Débora, Vitória. Olá. Sente-se. Olha, eu tenho uma boa notícia. Eu analisei os dados da empresa e nós tivemos muito lucro. Mas eu tenho uma coisa ainda melhor que a gente pode fazer. A gente pode ter a nossa própria loja, a nossa própria fábrica de tecido e assim a gente produz o nosso próprio modelo usando o nosso próprio material. Porém, nós vamos ter que usar o lucro que a gente conseguiu durante esses meses. Fica a seu dispor. É ótimo. Faremos isso sim. Então, obrigada. O tempo foi passando e Vitória foi crescendo em fama, em grande glória. Tornou-se tão importante que considerou as suas riquezas maior que os ensinamentos de Deus, perdendo completamente a aparência de santidade. Ela se encontrava tão envolvida com o trabalho que não tinha mais tempo para ler a Bíblia ou para participar dos cultos. A sua maior prioridade era o serviço. Porém, se Deus vê que a prosperidade é uma faca afiada na mão do filho, Ele a toma. E assim foi feito. Olá. Gostaria de falar com a Vitória? A diretora da empresa está indo na falando a senhora. Sim, pode entrar. Olá. Então, o que te traz até aqui? Olha, eu tenho uma notícia, não é muito agradável. Pelo menos para você, ela não é muito agradável, né? Assim, a gente fez aquele investimento, mas infelizmente a empresa faliu. E agora eu vou ter que vender a empresa e o restante do material que sobrou para pagar os funcionários e o prejuízo. O investimento deu errado, as coisas acontecem. E assim, infelizmente, foi um erro, né? Não, você está brincando. Entenda, investimento, as coisas foi um prejuízo que você poderia correr o risco. Isso é a minha empresa. Você Infelizmente não eu não posso fazer nada. Não, isso não pode estar acontecendo. Você investiu e perdeu. Não, meu Deus, isso não pode estar acontecendo. Eu não acredito nisso. Se você escolhe por sua escolaridade, seu sucesso, seu dinheiro, não haverá nada que o segure quando tudo isso terminar. Vitória envolvida num turbilhão de pensamentos, muito aflita, pensando o que seria da sua vida daquele momento em diante. Ela se viu num beco sem saída e, devido ao desespero, ela debruça sobre a mesa. Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Estava tudo indo tão bem. E agora, o que será de mim? O que eu irei fazer? E além de ter perdido tudo, eu ainda me afastei de ti. E agora, Deus, e agora? Vitória, o que tens feito com a vida que eu te dei? Você deixou que o seu trabalho fosse mais importante do que eu. Colocou as suas riquezas acima de mim. Qualquer coisa que esteja entre você e eu é um ídolo. Você sabia que nunca seria bem-sucedida naquilo. Você virou as costas para mim. Considerou a fama, a glória,
mais que o vitupério de Cristo. Não pense que do jeito que você está, eu posso te aceitar. Se não houver um conserto, você nunca subirá no rapto. Mas nunca é tarde para consertar. O segredo dos que triunfam é começar tudo de novo ao pé da cruz. Conserte o seu altar, Vitória. Volte-se para Deus. Conserte o seu altar, Vitória. Conserte o seu altar, Vitória. Conserte o seu altar. Conserte o seu altar, Vitória. Conserte o seu altar. Senhor, oh Deus, eu não sou digna de me colocar diante de Ti. Oh Deus, eu falhando tanto, Senhor. Oh Deus, perdoa-me, Senhor. Eu me envergonho, Senhor. Eu me envergonho de quem eu me tornei. Eu me envergonho de tudo que eu fiz, Senhor. Eu preciso de Ti, Senhor. Hoje, Deus, eu sei que sem Ti eu nada sou, que sem Ti eu não dou conta de nada, Senhor. Então eu te peço, Pai, me dê mais uma chance. Eu quero recomeçar, Senhor, mas eu quero recomeçar contigo ao meu lado. Eu não quero mais caminhar longe de Ti, Senhor. Deus, tenha misericórdia de mim, Senhor. Estenda a sua mão para mim. Ajuda-me, Senhor, a sair do fundo desse poço. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso do Teu Espírito Santo, Deus. Oh, Deus, que eu vivo sem nada daqui para frente, mas que eu tenha a Tua presença em minha vida, Senhor. É apenas disso que eu preciso, e é só o que eu Te peço, Senhor. Deus é benigno, está sempre pronto a perdoar aqueles que se aproximam dele com um coração sincero. Hoje você tem a oportunidade de se entregar totalmente a Deus. Ele apenas permite que você chegue a determinadas circunstâncias onde você concluirá que você é apenas pó e é dependente da sua bondade e de sua misericórdia para viver. Ele pode perdoar todos os seus pecados. Ele pode apagar todos o seu passado. Ele está pronto a te levantar e tirar do mais profundo abismo. Ele pode te tirar do cativeiro e te dar uma libertação total. Esta é a sua chance. Deixe que todos os embaraços e se entrega totalmente a sua vida a Deus. Tantas coisas que andei fazendo, de quase todas me arrependi, mas houve uma especial, foi a mais certa que eu já fiz. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz.
aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Coisas erradas que andei fazendo na condição de pecador, mas quando achei-me desfalecendo, tomei a decisão que me salvou. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz. Em aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz. Em aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Conserte o seu altar, Vitória. Conserte o seu altar, Vitória. Isso é fundo, irmãos. Conserte o seu altar. Pode falar o seu nome? Conserte o seu altar, Robério. Fale o seu nome. Conserte o seu altar. Porque a palavra, o profeta diz, vontade permissiva não vai formar o reino de Deus. Se você é um eleito e você está nessa vontade permissiva, isso não vai formar o reino de Deus. Semente não herdará com a palha, parágrafo 38. E deveríamos nos empenhar para estarmos nisso. A sua perfeita vontade, não a sua vontade permissiva. O reino de Deus, o qual Ele está na terra hoje, nunca poderá ser formado justamente em vontade permissiva. Tem que regressar à sua perfeita vontade. Conserte o seu altar, Vitória. É Apocalipse 2, verso 5. Você que tem a Bíblia, frisa isso aí. Essa peça que foi desempenhada. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te. A maneira de barrar a ira de Deus é o arrependimento, consertando, voltar atrás. Arrepende, pratica as primeiras obras. Primeira quer dizer no tempo da inocência. Quando não, se não fizer isso, não arrepender, se não consertar, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Eu tirarei o que eu te dei. Então Deus dá. Se nós não valorizar, Ele tira. Isso é a Bíblia, Apocalipse 2, 5. Se não te arrepender, se não te consertar, eu tiro o que eu te dei. O castiçal simboliza a igreja, simboliza paz de espírito. Se você não consertar, eu tiro o que eu te dei. Deus é ciumento. Ele não permite nós, com coisas dele, nos mundanizar. Então, essa peça muito profunda, pequena, porém
um significado muito grande. Se não te arrepender, eu tirarei o teu castiçal. Eu dei esse castiçal, mas eu tiro. Eu preguei isso ontem lá em Taguatinga. Deus dá o carro para você vir na igreja, mas se eu uso esse carro para as orgias, Deus tira esse carro, permite um acidente e você vai voltar a andar de coletivo de novo. Deus te deu um bom emprego para você usar, para dizimar, para ajudar na causa. Você depois que ganhou um bom salário, não dizima mais, gasta nas suas orgias. Deus tira aquele emprego, aquele castiçal. Deus tira e faz você andar na miséria de novo. Deus tira se nós não administrar aquilo que Ele nos deu para o reino dEle, para glorificá-lo a Ele. Se nós estivermos usando aquilo que Ele nos deu para glorificar nós mesmos, Deus tira e tira mesmo, irmão. Isso é como 2 mais 2 são 4, tira. Subir é fácil, descer é difícil. Subir é fácil. Ter as coisas é bom, mas perder, ninguém quer perder. E é ruim mesmo, perder é ruim. Então ele diz, se não te arrepender, ou seja, se não te consertar, eu tiro. Eu tiro aquele carro, eu tiro aquela esposa que eu te dei, eu tiro aquele marido que eu te dei, eu tiro aquele bem que eu te dei, aquele emprego que eu te dei. Eu tiro. Se você não te consertar, eu tiro. Isso é Apocalipse 2:5. Ele dá, mas ele tira se nós não valorizarmos. Muito bonito, muito bonito. Amém. Obrigado a todas vocês que participaram. Obrigado, irmã Leide Rábila. Deus continue abençoando vocês. Conserte o seu altar. Gravem isso, guardem isso em coração de vocês. Guardem isso, porque isso não é para hoje, isso é para todo momento. Nós, como seres humanos, somos falhos, somos fracos, mas a todo momento nós temos que estar reparando o nosso altar. Temos que estar, e como faz isso? Na palavra. Exatamente. E temos a tendência, irmão Robério, justamente... Deus abençoe, pode ter vontade. Deus muito nos obrigado. Abençoe. A tendência nossa é ser imediatista, né? Nós vemos aqui na peça, falando um pouco sobre a peça, ela viu o resultado imediato. Aquela empresária viu o resultado imediato. Mas mesmo a alma dela clamando para que ela não fizesse aquilo, mesmo assim ela fez, porque era o momento. Eu anotei aqui, irmão Lourim, Vitória apostou, Vitória é a personagem da peça, apostou tudo e perdeu tudo. Nós embebedamos com as coisas, nós seres humanos temos esse grande elo frágil, embebedamos com as coisas. Se conseguimos um bom emprego, um bom salário, nos embebedamos com aquilo, aí não vamos mais na igreja, não oramos mais, não dizimamos mais, embebedamos, dizemos, isso aqui é o tudo para mim. Aquela promoção nos embebeda. Você não é mais aquele homem simples que você era antes. Ter dinheiro não é pecado, gente. Ter um bom carro, uma boa casa não é pecado. O pecado é embebedar com aquilo, envaidecer com aquilo. Você viu a menina representando essa personagem, porque a empresa começou a deslanchar, se embebedou ao ponto de não ter mais tempo para Deus. Esses dias mesmo eu disse para um casal que está numa oportunidade de crescer, eu disse, olha, vocês têm que ter muito cuidado, seja dono do seu dinheiro, não deixe o dinheiro ser seu dono. Manipule o dinheiro, não deixe o dinheiro te manipular, senão você vai ser escravo do dinheiro. Embebedar é um problema sério. Enquanto não tem, é aquele crente verdadeiro, mas quando chega a porção maior, se embebeda e diz, eu não preciso de mais nada, agora eu tenho. Embebedou. Bem característico da era que vivemos, né, pastor Adalto? Laodiceia, se acha abastado, acha que não precisa mais de nada. E deixou a Deus. É, exatamente. Muito bonito, muito bonito. É verdade. Vamos ao próximo slide, porque vem uma pergunta muito importante agora, que eu quero que vocês nos ajudem a responder. O próximo slide aí, irmão do estúdio. Depois, olha lá. Como descobrir a vontade de Deus? Tem uma imagem orando, Senhor, escuta a minha voz, né? Esse escuta a minha voz, muitas vezes você está pedindo as coisas certas para Deus, né?
Como eu coloquei numa oração do Pai Nosso, no segundo slide, nós pedimos as coisas para Deus de coração, porque nós temos conhecimento do que é certo. Mesmo muitas vezes errando, temos conhecimento do que é certo quem está aqui dentro. E eu duvido que alguém pede a Deus, pode até pedir por vontade permissiva, mas a oração do cristão verdadeiro, genuíno, ele vai pedir para que Deus faça a sua vontade. Ele pediu, Senhor, escuta a minha voz, mas a pergunta no slide é como saber, como identificar, volta aí, de novo, estúdio. A pergunta que está ali, ó, no slide, como descobrir a vontade de Deus, né? Porque muitas vezes, como Balaão, muitas vezes a pessoa está esperando uma jumenta falar, um peixe, né, engolir. Muitas vezes a pessoa está esperando Deus descer materializado aqui, né, pastor? Para descobrir a vontade de Deus. Ah, Senhor, se for a vontade de Deus, hoje à noite o Senhor desça, me mostra o anjo. Ela até determina como Deus tem que mostrar para ela, né? Chega até a ser assim, ó, eu quero ser assim, assim, assim. Arrogância, né? Você precisa disso? Não precisa disso. Como nós somos ensinados a saber se é a vontade perfeita de Deus? Alguém aqui quer dar um comentário sobre isso? Algum? O irmão, vai lá, irmão Samuel, ele quer comentar. Existe, a Bíblia nos ensina. Tudo que nós precisamos está na Bíblia e nas mensagens. 90% das coisas, eu posso falar 90%, irmão Lourinho, a resposta já está na Bíblia. Se é pecado, não é vontade de Deus. Começa por aí. Se vai contra alguma coisa que está na mensagem, não é vontade de Deus. Casar com pessoas que não é cristã é julgo desigual. Precisa pedir permissão para Deus, pedir para que Deus mostre isso para você, né? Então, muitas das nossas dúvidas já estão na Bíblia e já estão nas mensagens, né? Mas, irmão Samuel, como identificar a perfeita vontade de Deus? Bem, para nós identificar isso, a gente precisa mais da palavra, né? Porque, assim, a gente tem que olhar para a palavra, que é ela que vai tirar as conclusões daquela decisão que você vai tomar. E, assim, quando você não toma Deus em primeiro lugar, você se enreda com aqueles problemas. Eu já tive muitas coisas assim, mas eu não vou contar, porque senão vai demorar, né? Mas o segredo... Leva lá no irmão Jefferson. Ele tem experiência disso. Como não se embebedar, irmão Jefferson? O irmão Jefferson começou de ajudante geral. Hoje ele já é quase gerente geral lá do setor da Caixa Econômica Federal. E ele continua esse menino humilde. Mamãe ainda, se precisar, pode passar o cinto nele, que ele não briga com a mamãe. Humilde. Como não se embebedar, irmão Jefferson? Fala aí para nós. Boa tarde. Eu acho que o principal é a humildade, né? Como o senhor falou, uns domingos atrás também o senhor pregou que o que não pode faltar é uma pitada de humildade, né, na pessoa. E na minha vida eu sempre busquei assim, né? Aprender, crescer sendo humilde, aprendendo, tendo uma boa atmosfera e colocando Deus em primeiro lugar. E sobre como ouvir, né, a voz de... Como descobrir a vontade perfeita, eu estava pensando aqui. Todo cristão tem uma bússola dentro de si, né? Então você sabe se você está dando um passo de acordo com Deus ou não. Ela apita, né? Ela apita. Você pisa fora, a campainha apita. Então não tem como você errar assim, porque quando você dá um passo, você sabe se Deus está com você ou não. Consciência pesa na hora. Com certeza. Só você foi estúpido para não ouvir a campainha da consciência. Então, acredito que para ter sucesso na vida espiritual, na vida natural, é ter essa bússola, né, constantemente dentro do seu coração e dando ouvidos a ela, sendo humilde, e assim você só tende a crescer, né? As pessoas vão reconhecer em você um bom profissional, um bom filho, em todos os segmentos da vida. Você vai ser bem sucedido se você tiver humildade e ouvir essa bússola, né? Bom modelo, menino que hoje ocupa um grau bem alto lá na Caixa Econômica Federal e continua sendo aquele meninão da mamãe. Mamãe fica brava e se ele pisar fora, a mamãe ainda passa a chinela na bumbum dele. E continua humilde. Isso é lindo, gente. A humildade é a ferramenta do vencedor. Amém. Temos ouvido aqui muito sobre isso, né? Na peça, irmão Robério, igreja, a gente vê ali a voz audível
da alma daquela irmã dizendo, não faça isso. E muitas vezes a gente ouve dessa forma, não tão audível quanto a gente viu aqui naturalmente, mas sente ali na nossa cabeça, no nosso coração, que não é bom tomar aquela decisão. O pastor Adalto tem falado dessa campainha que ele acabou de falar, né? Ela vai apitar, ela vai, se você é um cristão, ela vai apitar de alguma forma. Tanto o irmão Samuel, o pastor Adalto, o irmão Jefferson, ele falou isso. Eles falaram coisas, mediante, eu anotei algumas coisas que eu encontrei na mensagem, na Bíblia, mediante a palavra de Deus, é um tópico, né? Para identificar a vontade perfeita de Deus. Josué, capítulo 1, verso 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Está na Bíblia. Se tem dúvida, está na Bíblia. Mediante, o irmão Jefferson citou, pregações, pastor Adalto, né? Nós temos um pastor. Muitas vezes as pessoas se esquecem, né, pastor? Quando vai tomar uma decisão difícil, está enfrentando um problema, você não sabe qual, está em dúvida, é normal. Saber a vontade de Deus não é uma coisa que você, às vezes é difícil, porque às vezes a decisão ela é difícil, ela é doída, ela machuca. Às vezes a vontade perfeita de Deus vai totalmente com aquilo, contra toda a lógica que você imagina, né? Eu acho bonita a pessoa humilde, é tão bom viver com pessoas humildes. Sabe aquele moço, irmão Lourinho, aquele moço Polito que nós temos na nossa igreja, o irmão Robério. Até quando ele arruma uma namoradinha, ele vai lá no escritório, pastor, o que o senhor acha dela? Será que eu posso? Será que eu não posso? Acho bonito isso. Isso é coisa de filho com pai. Papai, o que o senhor acha de eu fazer esse negócio? O que o senhor acha de eu dar esse passo? O que o senhor acha de eu trocar de carro? Gente, isso é lindo, nós erramos menos se formos humildes. Os grandão que acertam mais são aqueles que são humildes. Pede ideia para os mais velhos, para aqueles mais experimentados. Errarão menos. Vai lá na menina de Minas Gerais, está lá no fundo, vai lá e pergunta a ela. Ela é muito criativa, lá em Periperi, ela que governa lá o trabalho dos jovens. Qual? Lá no fundo. É Noemi. Levanta a mão que eu não estou vendo, irmão. Não, ela não levanta, não. Ela está com a mão pesada. Lá perto da irmã Cirlei, lá, ó. É isso. Está do outro lado ali. Está lá. Pergunta para ela. Achei. Estava se escondendo, mas achei. O que ela acha disso? Irmã Noemi. Isso. O que você acha disso, irmão? Fala para nós. O que você acha desse papo, dessa conversa? Muito bom. Até agora fui ricamente abençoada. A gente se sente em casa, né? E, assim, o mesmo espírito. Pessoas diferentes, só que o mesmo espírito. Então, eu estou me sentindo em casa. O culto lá de cima, hoje à tarde, foi muito bom, Molorim. E agora também estou sendo muito abençoada. Você pergunta para o seu pastor, quando você vai namorar, pastor, o que o senhor acha? Aquele rapaz, será que presta ou não? Pergunto. Perguntei sim. Isso é bonito. Quem faz isto erra menos. Não é que o pastor em si é maior, mas o ofício que está nele vê mais longe. Vê mais longe. A moça que tem esses critérios erra menos. Isso, parabéns. Mas nosso tempo já deu, né, irmão Lourinho? Mas é isso, Provérbios 22, 17. Inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios, e aplica o teu coração ao meu conhecimento. Sábios, pastores, os anciões, né? Mas muito cuidado com isso, né? Porque quem é um conselheiro espiritual nosso é o pastor. Quando fala sábios, nós temos que buscar o pastor, né? Filhos que têm pais cristãos, lógico, tem que estar atrás dos conselhos dos pais, mas espiritualmente sempre procure o pastor. Essa semana eu puxei a orelha de uma irmã com uma depressão terrível. Ela veio no escritório e eu disse, irmã, vai no tal médico assim, ele é um médico ancião, muito bem quisto aí no nossa cidade. Ela foi, esse dito médico não sabia disso. Ele começou, foi com bobagem, dizer, você está
espiritado, os católicos têm essa superstição. Se tem espírito mal. Eu disse, irmã, você vai voltar? Ele deu um remedinho, eu disse, você vai voltar? Ela disse, eu tenho que voltar para trocar o remédio. Eu disse, então, se ele sair com essas conversas, diga para ele, doutor, eu não vim aqui para consultar o senhor espiritualmente. Eu vim aqui para o senhor me dar um remédio físico. Esse campo do espiritual, eu tenho um pastor para me ensinar. Eu tenho um pastor. Eu não vim aqui no consultório do senhor para o senhor me falar se eu tenho espírito ou não. Eu vim aqui para o senhor tratar do meu estado físico. Se você não tiver cuidado, esses médicos, só porque tem o PR, eles querem ser tudo, ser médico, ser médium, até médium, eles querem exercer sobre você. Você tem que dizer, ser franca, eu paguei, doutor, eu paguei minha consulta para o senhor tratar da minha saúde física. Saúde espiritual, eu tenho um pastor para cuidar de mim. Se não, é igual aquele psiquiatra que arrasou a vida daquela moça lá, que o irmão Brana conta. Se você não tiver cuidado, esses médicos, principalmente psicólogos, eles arrasam com você. Vai tomar um remedinho lá, em vez dele dar o remédio físico, comprado na farmácia, ele te dá conselho. Sendo que conselho é o seu pastor, não é médico, não. Médico te dá o remédio. Se ele não te der, fala, doutor, me devolva o meu dinheiro da consulta e eu vou embora. Eu vou procurar um médico. Eu vim num médico, eu não vim num pastor. Que ele se acha dono de querer dar conselho. Conselho, você tem que acreditar no seu pastor, senão você não é abençoado. Amém. Bem, você foi ajudado? Amém, né? Vamos procurar a perfeita vontade de Deus. Vamos orar. Só para concluir, irmão Robério, o tempo já foi, mas é fundamental, sendo um pouco redundante nisso, fundamental nós virmos aqui, claro, a gente não vem aqui para olhar para o homem, mas temos que acreditar que o ofício que Deus colocou no nosso pastor, ele vai falar através deste ofício a nós. Temos que acreditar nisso. E nós seremos bem-sucedidos para estarmos agindo de acordo com a vontade perfeita, não só pela vontade permissiva. Amém. Amém, irmão Roberto. Irmão, ora. Amém. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, como somos agradecidos a Ti, Senhor, por o Senhor falar aos nossos corações. Esses ensinamentos que o Senhor tem colocado aqui no nosso meio, Pai, é para que nós erremos cada vez menos, nos aproximando cada vez mais da perfeição, Senhor. Nós não queremos para nós vontade permissiva, nós queremos a vontade perfeita, e essa vontade perfeita, Pai, só Tu pode nos dar. Que o Senhor possa, Pai, nos ajudar cada vez mais em acreditar, em estar buscando mais em Ti, Pai, tudo que nós formos fazer, e que nós realmente, Pai, possamos colocar isso em prática, os ensinamentos, acreditar, Pai, nos ensinamentos que o Senhor nos dá através do nosso pastor. Muito obrigado, Pai, por tudo que tem feito em nossas vidas, no santo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Aleluia. Amém.